Tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Quem está feliz? Quem está empolgado? Rapaz, com o ministério de louvor desse não tem como não ficar empolgado. Eu fiquei cansada por vocês. Estava ali com a pastora, eu falei, cara, que dor desviado, eu tô velha para essas coisas. Eu estou feliz de estar aqui, de voltar nessa casa. Vocês são abençoados. Amém? Como hoje é um congresso, é uma festa de jovens, eu sei que jovem tem um pouco de receio com glória a Deus e aleluia. Aqui tem isso? Ah, vocês não têm receio não? Então, você tem liberdade para dar glória a Deus e aleluia no decorrer dessa palavra, amém? Aí se você quiser falar um cheio, um yes, pode meter o louco aí. Abre sua Bíblia comigo. Meus irmãos podem ligar a luz, aí depois vocês apagam de novo. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16. Versículo 6. Primeiro Samuel 16, 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Em algumas versões diz, acabaram-se os jovens? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez com que ele entrasse. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Eu queria que você fosse comigo para o versículo 11, a pergunta do versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Feche seus olhos, eu queria orar com você. Senhor, muito obrigada, Pai. Você pode dizer isso? Muito obrigada, Senhor. Senhor, muito obrigada por esse momento em que nós podemos ter liberdade no Teu Espírito. Em que nós podemos usar a nossa juventude na Tua presença. Usar o êxtase da nossa juventude na Tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor é quem nos tem atraído todos os dias para vivermos coisas maiores do que imaginamos. Coisas que o Senhor imaginou, que o Senhor projetou para nós. Senhor, nós não queremos ser pessoas que vêm a um culto, jovens que vêm a um culto só pelo movimento, mas nós queremos ser o ambiente onde o Senhor se move. Mova-se em um culto onde nós estivermos,
mas mova-se principalmente de dentro para fora em nós, Senhor. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Nós precisamos, nós ansiamos ouvir a Tua voz. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Pode se sentar. Prometo que eu não vou demorar. Como é que fala essa palavra em inglês? Stronger. É assim que fala? É? Deve ser, né? Que significa fortes, né? É? Bora, gente, acorda. O que é isso? Só vale para o Ministério de Louvor a empolgação de vocês? Não, gente. Que significa fortes. E talvez quando você ouve a palavra forte dentro da igreja, você já linka com o versículo de João, que fala: jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno. Amém por isso? Amém. Só que é engraçado que parece que João, quando ele fala isso a primeira vez, ele fala empolgado. Ele diz: jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno. Mas no versículo posterior, é como se o Espírito Santo desse um cutucão em João. Falasse: João, você está esquecendo de uma coisa. E João volta a repetir as mesmas palavras, só que ele coloca algo a mais. Ele fala assim: jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno se a palavra de Deus estiver em vocês. Então eu queria começar esse momento te trazendo um entendimento do que é força diante de Deus. Força diante de Deus não está linkada ao quão musculoso você é. Igual nos dias de hoje, que a gente vê alguém que é maromba, que é fortinho, que tem um músculo definido, a gente olha e fala: tem força. Mas se você for ver algumas vezes, esse músculo não serve de nada na hora de levantar alguns pesos e ajudar em algumas coisas. É só estética. A força que vem de Deus para o jovem cristão não é uma força de estética, é uma força de essência. Nós olhamos no mundo hoje e o mundo vai dizer que forte é aquele que não chora, forte é aquele que não sofre, forte é aquele que não cai, forte é aquele que não demonstra suas vulnerabilidades. Mas aí vem o Evangelho e mostra que o lugar da presença de Deus te faz forte quando você mostra para Deus as suas vulnerabilidades. Quando você chora diante de Deus, você é forte. Quando você entrega as suas fraquezas diante de Deus, você é forte. Paulo, ele fala: o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? A minha fraqueza. Diferença é que o mundo nos ensina a esconder as nossas fraquezas e o Evangelho nos ensina a dá-las, a entregá-las diante de Deus. Nós pegamos os nossos pontos fracos e nós entregamos para quem não pode resolver, e aí os pontos fracos se tornam destrutivos, se tornam... Nossa, eu ouvi um cri-cri aqui agora. E aí os nossos pontos fracos se tornam mais destrutivos ainda. Agora, quando a gente olha para o Evangelho, Deus ele nos apresenta um lugar onde os nossos pontos fracos precisam ser revelados. E quando eles são revelados diante de Deus, Ele cobre os nossos pontos fracos. Ele trata os nossos pontos fracos. Ele não finge que eles não existem, mas Deus te capacita para vencer os seus pontos fracos. Eu me lembro de Paulo. Paulo, ele depois de ter um encontro com Cristo, a Bíblia fala, ele dá testemunho de que ele tinha um espinho na carne. Ele tinha algo que o feria, ele tinha algo que doía. Perceba, Paulo não desiste por causa do espinho na carne. Porque Deus às vezes vai te dar força para
resistir às suas fraquezas, mas não vai tirá-las. Deus, Ele vai colocar em você capacidade para superar as suas fraquezas, mas as fraquezas estarão lá. Quando Ele quebra, você vai lembrar do que te machucou e vai vencer tudo isso. Mas quando Ele refaz, não é mais o ferir, não é mais a ferida, não é mais a falha que chama a atenção. Quando o oleiro refaz, é Ele que chama a atenção. Longe dele, nossas feridas que tocam as pessoas, elas olham para nós e falam: cara, vai sangrar em cima de mim, então não vou nem ficar perto. Agora, quando a gente vai para as mãos do oleiro, ele não só refaz, ele é capaz de colocar tesouros em vasos de barro. Davi, ele tem um percurso de vida muito bonito. Ele é encontrado no secreto por Deus. Ele é escolhido no secreto por Deus. Então, o primeiro lugar de aprovação de Davi não é no trono, é no pasto. O primeiro lugar de aprovação de Davi não é na guerra, é no secreto. O primeiro lugar onde Deus quer te aprovar é onde ninguém vê. As pessoas podem te aprovar no público, mas será que Deus pode te aprovar no secreto? Davi é fortalecido para chegar no trono, enquanto ele desce diante de Deus no seu secreto. Davi é fortalecido para chegar no trono, quando diante de um leão ele não murmura, ele luta. Davi é fortalecido para chegar no trono, quando diante de um urso ele não foge, ele guerreia. E a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração para esses dias sobre nós, sobre a juventude, é isso: acabaram-se os jovens? Olha para os tempos em que nós estamos vivendo. Política corrompida, educação corrompida. O que mais? Saúde. Você acha que Deus, ele não está super afim de colocar jovens fortes nesses lugares? Pessoas fortes nesses lugares? Mas Deus não vai te levar lá se o seu caráter estiver corrompido. Antes Ele vai tratar você no secreto. Deus, Ele está super afim de levantar uma geração. Eu não acredito que Deus vai mudar esses lugares, mas eu acredito que Deus vai remir muitos deles. No sentido de que existirão pessoas puras para combater a impureza. Existirão pessoas que não negociam a sua integridade para combater aqueles que são corruptos. Deus, ele está super afim de fazer isso, querido. Nós somos a geração que Ele quer levantar para isso. As pessoas olham para nós, para jovens, e eu não sei se eu falei da outra vez, mas já me disseram assim, e eu disse isso sobre nós, e me arrependo de ter dito, que nós éramos uma geração Nutella. Dolorida demais, fraca demais, sensível demais às críticas e aos apertos e pressões. Misericórdia. Eu disse isso uma vez, eu peço perdão a você, geração. Nós não somos uma geração Nutella. Se Deus está investindo em trazer palavras de confronto sobre nós, palavras de dores sobre nós, palavras de lágrimas sobre nós, é porque nós somos a geração que Ele quer levantar como sal nesse tempo, como luz nesse tempo.
Só que ele não vai levantar você em público se ele não te encontrar no secreto. Davi está protegido pela essência que ele carrega do secreto. A Bíblia fala que ele vai diante de Saul, e Saul vê que ele quer lutar contra o gigante, pastor, e Saul fala assim: toma a minha armadura. A armadura de um rei, cara. A Bíblia fala que ela era de bronze. Pensa se não era bonita essa armadura. Pensa se não chamava a atenção essa armadura. Talvez fosse a armadura que todo soldado queria usar. E o rei disponibiliza ela para Davi. Você sabe o que Davi faz? Davi renuncia à armadura gloriosa do rei para continuar com aquilo que ele ganhou no lugar de pastoreio das ovelhas. O rei está oferecendo o que é lindo, atrativo aos olhos. Saul está oferecendo coisa grande para Davi. Davi abre mão daquilo que Saul está oferecendo para continuar com aquilo que Deus lhe ensinou lá nos lugares onde ele apacentava ovelhas. Imagina os outros soldados vendo Davi renunciar, rejeitar a armadura de Saul, falando: o cara é doido, dá para se esforçar um pouquinho para continuar com ela. Davi diz não. Por quê? Não me cabe. Geração forte é aquela que não fica com aquilo que é só atrativo aos olhos, só porque é bonito, só porque gera fama, só porque tem glamour, só porque tem glória. Não. Nós ficamos com os princípios e valores que aprendemos com Jesus no nosso lugar secreto. E alguém vai olhar e falar: é muito pouco diante dos gigantes que você vai enfrentar. São só pedras e uma funda. Você poderia pegar as oportunidades que o mundo te dá para vencer isso de outra forma. E Deus está dizendo: lute com aquilo que eu te dei. Seja corajoso com aquilo que eu te ensinei. Avance com o que eu coloquei dentro de você. Vão dizer que é loucura. Aí vem a Bíblia e fala que ele escolheu as coisas loucas, aquilo que não é, aquilo que não parece, para confundir as coisas fortes, os sábios. Somos nós essa geração. A gente não faz sentido. Tem gente que vira para nós e não dá nada por nós. Mas graças a Deus nós estamos aprendendo a dar tudo por Deus. As pessoas podem não dar nada por nós, nós já estamos dando tudo por Deus. Algumas coisas não cabem na geração que Deus quer levantar. Deus não te oferece uma armadura gloriosa, atrativa aos olhos, que vai gerar em você um sentimento de potência aqui. Deus te oferece a armadura de Efésios: capacete, salvação, escudo, fé. Não é visível aos olhos, é essencial para a vida de quem está em Cristo. Fica de pé comigo. Nós falamos muito nesses anos sobre um passar de bastão, sim ou não? Sim ou não? Vocês falaram que não tinha medo, mas não ouviam glória nesse lugar, viu? Deus está vendo e anotando. Nós falamos muito sobre uma passagem de bastão. Os cabelos brancos estão passando o bastão para aqueles que são mais jovens. Oh, glória! Amém! Mas a gente não tem noção da responsabilidade que vem junto com esse bastão.
Jovem, olha para a geração que veio antes de nós, que foi levantada antes de nós. Cara, na minha infância e adolescência, eu congregava em uma igreja que o círculo de oração era 15 senhorinhas. Você ia conversar com elas, você chega tremia, elas não falavam muita coisa. Mas quando elas falavam do testemunho daquilo que Deus fez na vida delas, se arrepiava assim. Eu cresci em uma igreja que as senhorinhas do coque tinham experiências com Deus. Quando Deus chama Josué, Ele fala assim: dispõe-te. Sim ou não? Dispõe-te. E é isso que Deus fala sobre nós. Dispõe-te. Só que alguns são como Jonas. Quando Deus chama, estou disposto, mas estou disposto a ir para onde Deus não quer. Na minha época, quando o pastor dava oportunidade para um jovem, no meio do culto, alguns faziam assim: chama outro, no próximo culto. Aí eu te falo, não eram pessoas desafinadas, não eram jovens desafinados. Eles tinham voz bonita, tinham uma eloquência legal, mas não tinham disposição. Tinha disponibilidade, estava no culto, mas não tinha disposição. E aí tinha as irmãzinhas do coque, que se o pastor desse oportunidade, elas não rejeitavam. Fulana, irmã fulana, você está com oportunidade. Elas já vinham assim, já levantavam, a igreja chega tudo, davam um passo, caíam para o lado. Brincadeira. Mas quando elas vinham, chegava perto do microfone e já estava falando em línguas. E eram irmãzinhas que quando pegava para cantar, porque Ele vive, era tipo assim, não tinha afinação. Ou quando elas iam falar, era porque a gente fizemos. Não tinha uma alfabetização muito boa, mas a presença de Deus inundava os lugares. Elas não só estavam disponíveis, elas estavam dispostas. Dispostas. Deus está procurando uma geração disposta. Disposta a quê, Karen? A ser forjada no fogo como o ouro é. A ser refinada no fogo como o ouro é. A ser transformada na mão do oleiro para ser um vaso que vai abrigar tesouros. Abrir mão da sua juventude no mundo para viver sua juventude em Deus. Existe um hino que fala: eu amo, te dou toda a juventude que há em mim. Cara, esse deveria ser a nossa maior convicção. Estamos recebendo esse bastão e a gente acha que é oba-oba. Não é. Se a geração que veio antes de nós orava, era uma geração de oração, de zelo, nós não podemos ser menos do que uma geração zelosa, menos do que jovens de oração. Ai, Karen, mas oram por nós, mas nós não temos mais coragem de orar por alguém. Não, geração, levanta. Acabaram-se os jovens dispostos a se entregar a Deus. Estou entregando aqui o meu dia hoje. Deus não quer um dia, Deus quer sua vida. Estou entregando aqui para Deus hoje os meus sentimentos, as minhas desilusões. Deus não quer só isso, Deus quer você por completo. Eu acredito que Deus vai começar a incomodar você. Mas o Espírito Santo não incomoda sim, principalmente quando a gente não quer ouvir.
Eu acredito que Ele vai começar a chamar teu nome. Quando, cara, jovem? Vai ser no período que a gente mais gasta para fazer coisa que não é com Deus. De madrugada. Não assusta se no seu quarto aparecer um vento. Você sentir um vento. E tá a janela fechada, tá a porta fechada. O Espírito Santo vai começar a tocar você. Não se assusta se do nada você começar a sentir o ambiente do teu quarto meio que como ondas. O Espírito Santo vai começar a incomodar você. Você não é forte quando você peita tudo. Não é essa força que Deus quer em você. A força que Deus quer em você é a força para não ir embora da presença dEle. Você abre a porta do quarto para estar com Ele e você fecha a porta porque você não quer mais sair. Você mergulha nos rios de quem Ele é e você fica lá, você afunda, você mergulha de vez, sem colete salva-vidas, porque você não quer mais sair desse ambiente. Ao ponto de você se tornar parte dos rios que Ele tem. E do seu interior começarem a fluir rios também. Jovem, Deus tem tronos para colocar você. Deus tem ambientes específicos para colocar você. Eu não sei se teu sonho é psicologia, advocacia, medicina, enfermagem, fisioterapia, administração, tudo aí. Eu não sei qual é teu sonho, mas deixa eu te falar, se você estiver vivendo para cumprir os desejos do coração de Deus, Ele é suficientemente capaz para satisfazer os desejos do teu coração também. Se Ele te levantar como uma médica, que você seja uma médica que honra o nome do Senhor. Se Ele te levantar para ser advogado, que você seja alguém que honre o nome do Senhor, que não se vende, que não se corrompe. Se Ele te levar para o ambiente mais criticado hoje, que é o da política, que você honre o nome do Senhor lá. Se Ele te levantar como porteiro da igreja, que você honre o nome de Deus lá. Se Ele te levantar como alguém que é intercessor por alguém, honre o nome de Deus nisso. A palavra de Deus para nós nesses dias é: acabaram-se os jovens. Que jovens, Senhor? Aqueles que abrem mão de tudo para ficar com Ele. Aqueles que abrem mão de um frevo por aí para ficar com Ele. Aqueles que abrem mão de um rolê por aí para ficar com Ele. Aqueles que podem até sair de casa, mas quando estão na rua tem saudade do lugar secreto. E quando chegam em casa, abre a Bíblia, coloca um hino, dobra os joelhos ou deita na cama falando: Deus, eu senti saudade, eu ansiei voltar para nosso lugar de intimidade. Acabaram-se os jovens que vão renunciar às armaduras de Saul. Ah, mas é tão bonito, atrai tanto, mas eu prefiro ficar com aquilo que Deus me deu. Se Ele te deu, é disso que você precisa para vencer os gigantes, dia após dia. Acabaram-se os jovens com quem Ele pode contar. Deus não quer o mais bonito, Deus não quer o mais musculoso, Deus não quer o que tem mais conhecimento, Deus quer o obediente.
A obediência te capacita, a obediência te legaliza, a obediência te respalda, a obediência te fortalece, a obediência te amadurece. O trampolim para chegar nos lugares grandes que Deus tem para você é obedecer. Assim como as grandes corrupções começam em pequenas corrupções, deixa eu te falar, as grandes obediências começam nas pequenas obediências. Deixa eu te falar, jovem, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus hoje e Ele garante o seu futuro amanhã. Desobedeça a Deus hoje e você sacrifica sorrisos que você poderia dar amanhã. Prazer nenhum vale uma desobediência a Deus. Obedeça chorando, obedeça doendo, obedeça entregando, obedeça renunciando, obedeça abrindo mão. Isso acontece agora, mas amanhã, quando você estiver no trono, quando você estiver vivendo o que Ele tem para você, alguém vai olhar e vai falar: esse jovem foi, esse jovem é alguém segundo o coração de Deus. A gente está no tempo em que a gente está recebendo suprimento, jovem. Suprimento espiritual para os dias que virão. Pandemia está acabando e Deus não vai levantar covardes depois dessa pandemia. É por isso que agora Ele está dizendo: dispõe-te, seja forte, corajoso, atravessa o Jordão, vem para a minha presença. E quando essa pandemia passar, nossa geração está pronta para ser levantada junto como uma igreja gloriosa. Ele fechou algumas portas agora, mas a certeza que eu tenho é que amanhã nenhuma porta, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Assim como foi dito para a igreja de Filadélfia, o Senhor me leva a dizer para a nossa geração: eis que eu tenho uma porta aberta diante de você. Pergunta para mim, Karen, que porta é essa? Mais 1000 côvados sobre a nossa geração. Mais intimidade para nós. Mais consciência de quem Ele é sobre nós. Ele abriu essa porta. E a Bíblia diz: a porta que Ele abre, ninguém fecha. Quando Deus abre uma porta, para te confundir, o diabo vai tentar abrir tantas outras. Mas a porta que Deus abre, diabo nenhum consegue fechar. Agora a porta que o diabo abre, Deus fecha. Ele vai começar a fechar algumas propostas, algumas oportunidades, alguns relacionamentos serão barrados por Deus, algumas proximidades serão travadas por Deus, para que você não seja confundido nesse tempo onde Ele quer que você caminhe para uma profundidade maior. Se você fala em línguas estranhas, começa a edificar a si mesmo agora. Você que quer viver uma nova intimidade com Deus, coloque a mão no seu coração e comece a dizer: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E que isso não seja um protocolo, mas que seja uma convicção para você a partir de hoje.
Onde estão os Davis que Ele quer levantar? Onde estão os Josués que Ele quer levantar? Onde estão os Eliseus que Ele quer levantar? Eis-nos aqui. Diga isso: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Jovem, você é forte e tem vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em você. Como purificará o jovem o seu caminho? Viva conforme a palavra de Deus. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Vamos louvar isso. Diga isso. Brade isso no seu coração. E de mais ninguém. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu fogo. diga isso. Teus olhos, Além de me consumir, fez eu me apaixonar. e queimou todos os outros amores. Prepare-se, geração, a última hora está chegando. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga: eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. me aproximei. Eu sou. Mulheres, digam isso. Me aproximei. Homens, digam isso, homens. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Digam, digam. E eu sou todo teu fogo, eu que sou. Abre a boca. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros. O fogo, teus olhos. Vamos, galeria, diga. Fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. E queimou Todos os outros amores. Diga, se você tem lenha, diga. Eu ainda tenho fome. Se você tem fome, lenha, diga isso. Lenha, pode vir queimar. Pode. Fale, eu ainda tenho fome. Vamos, geração. Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Estouramos.
geração. Nos tornamos. Tem brasas de fogo sendo esparramadas nesse lugar. E nos tornamos irresponsáveis. E a chama não vai arder. Nos tornamos responsáveis. E a chama e a chama. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho. Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu recebi uma direção do Espírito aqui. Quem tem família aqui hoje? Você que tem família aqui, eu queria que as famílias se aproximassem. Pais e filhos, filhos e pais, tios, irmãos. O primeiro avivamento que nós vamos viver é um avivamento familiar. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você não vai ser alguém que queima aqui e se apaga na tua casa. Você vai ser alguém que queima na tua casa e vem queimar aqui também. Se você é pai, mãe de algum desses jovens e adolescentes, eu queria que você fosse boca de Deus agora. Profetizasse fome e sede por Deus na vida deles. Profetizasse que toda confusão de sentimentos e de pensamentos está caindo por terra agora. O Senhor me fala sobre depressões sendo repreendidas nessa noite. Eu não sei se você durante esses dias pensou em se suicidar. O Senhor me fala sobre jovens que pensaram isso esses dias. Nós, como líderes e profetas de Deus, repreendemos o espírito de morte desse lugar. Vamos, pais, exerçam autoridade espiritual sobre os filhos de vocês agora. Vamos, mães, exerçam a sua oração poderosa agora sobre os filhos de vocês. Se sua mãe e seu pai não estão aqui, é você que é profeta de Deus para eles agora. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Ela vai arder na nossa casa. Nos tornamos responsáveis. Vocês que estão aí na galeria, a casa de vocês vai ser inundada pela presença de Deus nesses dias. Responsáveis. E a chama não vai
a chama não Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir.